Na ceia de Natal, meu pai anunciou: "Você é um peso e não pode mais morar conosco." No dia seguinte, quando comecei a arrumar minhas coisas e avisei que deixaria de pagar as contas. A ceia de Natal estava quase terminando quando meu pai largou o garfo. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Você é um peso e não pode mais ficar aqui." A princípio, achei que tivesse ouvido errado. Minha mãe soltou uma risada nervosa, como se não tivesse certeza se ele estava falando sério. Mas então ele apenas ficou ali, me encarando, esperando uma reação. O silêncio tomou conta da sala. Minha irmã mais nova, Lily, paralisou com o garfo no meio do caminho até a boca. Ela me olhou com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Engoli o pedaço de presunto que estava mastigando e larguei meu garfo. "O quê? Você me ouviu?" Ele disse: "Você já passou tempo demais aqui. Precisa ir embora." Fiquei ali parado, tentando processar aquilo. Eu tinha 23 anos, um emprego estável e poderia ter saído de casa há muito tempo. Mas fiquei porque eles precisavam de mim. Eu pagava a luz, a internet, as compras quase todas as semanas. Coisas que eles não podiam pagar porque meu pai estava desempregado há anos e minha mãe só trabalhava meio período. Eu não era um peso. Eu era a razão pela qual as luzes ainda estavam acesas naquela casa. E agora, do nada, estavam me expulsando como se eu fosse um inútil. Minha mãe finalmente falou: "Talvez devêssemos conversar sobre isso depois." Mas meu pai a interrompeu. "Não, Ed. Esta é minha casa. Eu faço as regras, e estou dizendo que ele não deve mais estar aqui." Lily largou o garfo. Ela só tinha 16 anos e dava para ver que estava assustada. Ela olhou para nossos pais como se não os reconhecesse. Se podiam me expulsar tão facilmente, o que isso significava para ela? Respirei fundo. Não ia discutir nem implorar. Se queriam que eu fosse embora, tudo bem. Mas eles não estavam prontos para o que isso realmente significava. Me recostei na cadeira. "Está bem," eu disse. Meu pai se endireitou como se tivesse vencido alguma batalha imaginária. Minha mãe continuou desconfortável, mas não disse nada. Talvez estivesse em choque ou talvez simplesmente não se importasse tanto quanto eu imaginava. Me levantei, peguei meu prato e levei até a pia. Não queria dar a eles a reação que esperavam. Em vez disso, olhei para Lily, que ainda estava sentada ali, tensa e confusa. Fiz um pequeno gesto com a cabeça para ela. Ela era a única naquela mesa que ainda importava para mim. Meu pai tomou um gole de sua bebida como se nada tivesse acontecido. Minha mãe voltou a mexer no purê de batatas. Lily continuava me olhando como se quisesse dizer algo, mas não disse. Não fiquei para terminar o jantar. Simplesmente saí. Não disse mais nenhuma palavra naquela noite. Fui direto para o meu quarto, fechei a porta e comecei a arrumar minhas coisas. Não ia perder tempo tentando entender o motivo disso. Se queriam que eu fosse embora, então eu iria. Mas isso também significava que perderiam tudo que eu pagava. E eu não ia avisá-los. Empacotei minhas coisas em silêncio, mas podia ouvi-los conversando lá embaixo. A voz da minha mãe era baixa e hesitante. A do meu pai era firme, como se estivesse tentando convencê-la de algo. Ouvi algumas frases. "Ele já é grande o suficiente. Vamos nos virar. Já deveria ter saído faz tempo." Uma hora depois, Lily bateu na minha porta. Abri e ela entrou, fechando a porta atrás de si. Ela parecia furiosa. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "Que diabos foi isso?" sussurrou. "Não sei," respondi, colocando meu laptop na mochila. "Mas estou indo embora amanhã." Ela balançou a cabeça. "Isso é uma loucura. Você paga tudo. Eles nem conseguem comprar comida sem você." "Não é mais meu problema," eu disse. Ela mordeu o lábio, claramente segurando as lágrimas. "Para onde você vai?" "Vou dar um jeito." A verdade era que eu tinha algum dinheiro guardado, mas não tinha planejado sair de casa tão de repente. Teria que encontrar um lugar rapidamente, talvez ficar na casa de um amigo por um tempo. Mas não estava preocupado. Eu ficaria bem. Eles, não. Lily hesitou. "Eu posso," ela parou. Eu sabia o que ela queria perguntar. Ela queria vir comigo, mas ainda estava no ensino médio. E por mais que eu odiasse deixá-la para trás, não podia levá-la comigo. "Você sabe que eles nunca permitiriam isso," eu disse. Ela olhou para o chão. "Eu sei." Terminei de arrumar minhas coisas e ela apenas ficou ali, como se não quisesse sair do quarto. Finalmente, suspirou. "Eles vão se arrepender disso." Sorri. "Eu sei." Na manhã seguinte, saí antes que eles acordassem. Desci minhas malas, carreguei tudo no carro e olhei para casa uma última vez.
Sem tristeza, sem arrependimentos, apenas alívio. Então, enquanto saía da garagem, abri meu aplicativo do banco e removi meu nome de todas as contas, luz, internet, água, até a Netflix. Eu pagava tudo. Sem mim, tudo seria cortado em um mês. Sorri, engatei a marcha e fui embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, fiquei no apartamento do meu amigo Jake enquanto procurava um lugar próprio. O sofá dele era horrível, o cachorro Max não parava de me encarar enquanto eu tentava dormir, e o colega de quarto dele continuava perguntando se eu ia ficar para sempre. Mas nada disso importava, porque eu estava livre. Nada de pagar por uma casa na qual eu nem queria morar. Nada de fingir respeito por um homem que não teve problema em me expulsar na ceia de Natal. Nada de ser tratado como um caixa eletrônico ambulante. Finalmente, estava fazendo algo por mim. Então, 3 dias depois, meu telefone começou a tocar. No começo, ignorei. 7 chamadas perdidas da minha mãe. 2 do meu pai, o que era surpreendente, já que ele nunca me ligava. E algumas mensagens de Lily. Ignorei todas. Até que ela mandou essa. Eles estão surtando. A luz foi cortada. Sorri. Eles realmente achavam que as contas se pagariam sozinhas? Então veio outra mensagem. O papai está furioso. Ele disse que você fez alguma coisa com a casa. Ah, agora isso estava ficando bom. Nos dias seguintes, ignorei todas as tentativas de contato deles. Minha mãe continuava ligando, mandando mensagens, até tentou me chamar nas redes sociais. Meu pai, por outro lado, só ligou aquelas 2 vezes e nunca mais. Ele provavelmente estava esperando que eu voltasse rastejando. Mas isso nunca aconteceria. Fiquei no apartamento do Jake enquanto procurava um lugar definitivo. Ele foi muito tranquilo comigo, mas o colega de quarto dele era um babaca. Sempre perguntava quando eu ia sair, fazia piadinhas sobre eu estar desabrigado e ainda reclamava quando eu usava a cozinha. Mas nada disso me incomodava. Eu sabia que era temporário. Só que, enquanto eu seguia com a minha vida, parecia que minha família estava afundando. Lily continuava me mandando mensagens, dando atualizações sobre o caos na casa. Primeiro, a luz foi cortada. Depois, a internet. A água demorou um pouco mais, mas quando finalmente parou de sair da torneira, foi quando minha mãe surtou. Ela está desesperada, Lily escreveu. Disse que não sabe como vamos tomar banho agora. Não consegui evitar um sorriso. Eles me expulsaram achando que eu era um fardo. Agora, estavam vivendo na escuridão, sem água e sem nem poder assistir TV. A cereja do bolo veio quando Lily me mandou outro texto. Ele surtou. Tá quebrando as coisas na sala. A imagem do meu pai, berrando como uma criança mimada porque suas contas mágicas não estavam sendo pagas, me deu um prazer enorme. Ele disse que vai dar um jeito. Mas a mamãe tá chorando no quarto. Claro que ele disse isso. Meu pai era um fracassado, mas sempre fingia que tinha tudo sob controle. Só que, dessa vez, não tinha. Ignorei tudo e segui com minha vida. 2 semanas depois, finalmente consegui um lugar para morar. Não era nada luxuoso, mas era meu. Peguei algumas economias e aluguei um pequeno apartamento mobiliado. Tinha um sofá decente, uma cama confortável e, o mais importante, era longe daquela casa. No dia da mudança, Lily me mandou uma mensagem. Eu preciso sair daqui. Meu coração apertou. Eu sabia que ela estava sofrendo, mas não podia simplesmente levá-la comigo. Ela ainda era menor de idade. Você sabe que não dá, respondi. Ela demorou a responder. Eu sei. Mas não aguento mais. Eu também não aguentaria. Viver com ele sem luz, sem água, sem internet, com meu pai gritando e minha mãe choramingando o tempo todo? Inferno puro. Mas o problema deles não era meu problema. Eu estava livre. Então, algumas noites depois, o inevitável aconteceu. Era tarde. Eu tinha acabado de tomar banho e estava pronto para dormir quando meu telefone tocou. Minha mãe. Revirei os olhos e recusei a ligação. Minutos depois, Lily mandou uma mensagem. Atende. Suspirei e finalmente atendi. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz da minha mãe veio desesperada. Por favor, volta para casa. Não pude evitar uma risada curta. Não. A gente precisa de você. Eu sei que seu pai foi duro, mas ele não quis dizer aquilo. Ele disse exatamente o que quis dizer, retruquei friamente. Vocês me expulsaram. Agora lidem com isso. Ela começou a soluçar no telefone. A gente não consegue, a casa tá caindo aos pedaços. Parece um problema seu. Ela chorou mais alto. Por favor. Eu sei que erramos. Mas, por favor. Eu poderia ter sentido pena.
Mas não senti. O tempo todo que passei naquela casa, paguei as contas, fiz o que pude para ajudar. E, no fim, fui tratado como lixo. Agora, queriam que eu voltasse? Eu não era idiota. Não, repeti. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Deitei na cama e dormi profundamente, pela primeira vez em anos, sem ninguém me tratando como um caixa eletrônico ambulante. Nos dias seguintes, as ligações continuaram. Minha mãe implorando, minha irmã pedindo ajuda, e meu pai, bem, ele nunca tentou falar comigo de novo. E então, finalmente, Lily mandou uma última mensagem. Ele tá falando em vender a casa. Isso me pegou de surpresa. Por mais inútil que meu pai fosse, eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Vender, respondi. Sim. Disse que não dá mais. Mamãe surtou, mas ele tá determinado. Isso me fez rir. Então, no fim, meu pai realmente era tão fraco quanto eu imaginava. Se não conseguia manipular alguém para pagar as contas dele, simplesmente desistia. Eu queria sentir algo por eles. Mas só senti desprezo. Desliguei o celular e fui dormir. Mas, no fundo, sabia que essa história ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, ignorei qualquer tentativa de contato. Bloqueei minha mãe, meu pai nunca mais tentou me ligar e Lily, bom, ela continuou tentando, mas eu precisava de um tempo. Precisava deixar tudo aquilo para trás, me focar na minha nova vida. No meu pequeno apartamento, as coisas finalmente estavam começando a se encaixar. Tinha paz, silêncio, podia gastar meu dinheiro comigo mesmo. Meu salário, que antes evaporava pagando contas que nem eram minhas, agora me permitia comprar coisas que nunca pude. Decidi me dar pequenos luxos, saí para comer em bons restaurantes, comprei roupas novas, até me matriculei em uma academia. A sensação de liberdade era indescritível. Mas eu sabia que não ficaria assim por muito tempo. 2 semanas depois, quando eu já tinha praticamente esquecido toda aquela história, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você. É sério. Era Lily. Suspirei. Eu sabia que, em algum momento, ela tentaria me trazer de volta para o drama da casa dos nossos pais. Mas algo naquela mensagem parecia diferente. O que foi? A resposta veio imediatamente. A casa vai ser vendida. Papai já está negociando com um comprador. Soltei uma risada curta. Para mim, não fazia a menor diferença. E daí? Ele está vendendo tudo. Até as suas coisas. Fiquei imóvel. Minhas coisas? Sim. Seu computador, sua TV, até a sua cama. Ele disse que, se você não quis voltar, então não precisa mais delas. Senti um calor subir pelo meu peito. Uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Aquele desgraçado me chutou para fora da casa, tentou me fazer parecer um inútil e agora estava se livrando das minhas coisas como se eu nunca tivesse existido? Respirei fundo. Me diz o endereço do comprador. Lily demorou alguns minutos, mas respondeu. O homem estava interessado na casa inteira e já estava negociando tudo dentro dela. Peguei as chaves do carro e saí sem pensar 2 vezes. O trajeto até lá foi curto. Quando cheguei, vi um sujeito de meia idade, conversando animadamente com meu pai na garagem. Não pensei, apenas desci do carro e caminhei até eles. Você enlouqueceu? Perguntei, minha voz carregada de fúria. Meu pai me olhou, surpreso. Mas logo seu rosto se transformou no mesmo desprezo de sempre. Ah, então agora você aparece? Já não tem nada aqui para você. O comprador olhou para nós dois, desconfortável. Algum problema? Ignorei o homem e me aproximei do meu pai. Você não tem o direito de vender as minhas coisas. Ele riu. Não tenho? Você não quis mais saber dessa casa, então não precisa de nada que estava nela. Eu paguei por cada uma dessas coisas. Gritei. Você não vai vender nada que é meu. Se quiser, pode comprar de volta. Aquela resposta me acendeu por dentro. Eu poderia ter simplesmente desistido. Poderia ter deixado ele vender e seguir minha vida. Mas não. Aquele homem me jogou na rua depois de anos bancando suas contas. E agora queria lucrar com o que eu comprei com o meu próprio dinheiro? Não. Ele não ia sair impune dessa vez. Tudo bem, sorri. Vende a casa. Meu pai arqueou a sobrancelha, surpreso. O quê? Vende, repeti. Mas quando fizer isso, não vai ter mais onde morar. Ele riu. Eu vou comprar um apartamento. Eu sorri ainda mais. Com que dinheiro? Ele ficou em silêncio. E então entendeu. Ele achava que ia pegar o dinheiro da venda e recomeçar a vida em outro lugar. Mas não tinha noção do que eu já tinha feito. Nos dias seguintes, usei tudo o que sabia para me vingar.
Entrei em contato com a empresa de energia e informei que a casa estava para ser vendida. Qualquer dívida pendente teria que ser quitada antes da transferência do imóvel. O mesmo com a conta de água e até mesmo impostos atrasados. E havia muita coisa atrasada. As contas que ele nunca pagou estavam acumuladas. Ele estava prestes a receber uma bolada pela venda, mas agora boa parte desse dinheiro ia direto para cobrir essas pendências. Isso já teria sido um golpe suficiente. Mas fui além. Lembrei-me de um detalhe importante: a casa não estava apenas no nome dele. Minha mãe também tinha direito a ela. E ela não sabia nada sobre a venda. Foi aí que entrei em contato com ela. A primeira reação dela foi surpresa. Você nunca me liga. Só queria avisar que seu marido está vendendo a casa sem te contar. O silêncio dela foi tão intenso que pude sentir sua respiração prender do outro lado da linha. Como assim? Expliquei tudo. Cada detalhe. Ela ficou em choque. Ele não pode fazer isso. Pode, se você deixar. Eu sabia que, apesar de tudo, minha mãe ainda tinha influência sobre ele. E eu estava certo. No dia seguinte, Lily me mandou uma mensagem. Eles estão brigando feio. Meu pai tentou se defender, mas não tinha mais argumentos. Ele não podia vender a casa sem o consentimento dela. E, sem o dinheiro da venda, ele estava sem saída. Naquela noite, Lily me ligou. Você não vai acreditar. O que foi? Ele vai sair de casa. Me recostei no sofá, satisfeito. Ah, é? Sim. Mamãe disse que, se ele quer tanto vender tudo, então ele pode ir embora sozinho. Eu sabia que minha mãe nunca teria coragem de fazer isso sozinha. Mas depois de descobrir que ele estava tramando pelas costas dela, foi o suficiente para empurrá-la ao limite. Meu pai, sem casa, sem dinheiro, sem esposa, não tinha mais saída. Onde ele vai morar? Perguntei, curioso. Lily riu. Ele tá ligando pros amigos, pedindo um sofá para dormir. Soltei uma gargalhada. Era poético. Por anos, me fizeram acreditar que eu era um fardo. Um peso. E agora, o único peso naquela casa era ele. Você venceu, Lily disse, ainda rindo. Eu só fiz o que tinha que fazer. Vai querer suas coisas de volta? Pensei por um momento. Não. Deixa tudo aí. Eu já tinha começado uma nova vida. Não precisava de nada daquela casa. Nem das coisas, nem das lembranças. A única coisa que levei comigo foi a certeza de que nunca mais deixaria ninguém se aproveitar de mim de novo. Os meses passaram, e eu segui minha vida sem olhar para trás. Meu pequeno apartamento era meu refúgio, minha liberdade. Nunca mais precisei pagar contas que não eram minhas. Nunca mais precisei ouvir meu pai me menosprezar. Nunca mais tive que aturar aquele peso nos ombros de sustentar uma casa que nunca foi realmente minha. Enquanto isso, a vida deles desmoronava. Lily me contava tudo. Depois que minha mãe botou meu pai para fora, ele ficou vagando de sofá em sofá, mendigando abrigo para amigos que, aos poucos, foram se afastando. Ninguém queria sustentar um homem de meia-idade preguiçoso que nunca fez nada por ninguém. Sem dinheiro, sem emprego e sem a casa que ele tentou vender por baixo dos panos, ele finalmente provou do próprio veneno. O mais irônico? Ele tentou voltar para minha mãe. Depois de um mês pulando de um lugar para outro, sem conseguir um apartamento decente por não ter crédito, sem conseguir emprego por sua ficha suja de dívidas, ele apareceu na casa tentando convencê-la de que talvez pudessem recomeçar. Minha mãe, que sempre se deixava manipular, dessa vez nem hesitou. Ela trancou a porta na cara dele. Ele gritou, implorou, tentou convencê-la de que sem ele, ela não conseguiria se virar. Só que ela já tinha se virado. Ela começou a trabalhar mais horas, aprendeu a administrar as finanças sem depender de ninguém. Pela primeira vez em anos, minha mãe percebeu que não precisava de um homem inútil como ele. E eu? Bem, enquanto ele dormia em sofás alheios, enquanto minha mãe finalmente tomava as rédeas da própria vida, eu estava vivendo como nunca antes. Depois de um tempo, comecei a investir parte do dinheiro que antes era gasto em luz, água e comida para 3 adultos que não eram eu. Fiz cursos, aprendi a administrar meu próprio dinheiro, busquei crescer na minha carreira. Com o tempo, consegui uma promoção no trabalho. Aquele mesmo emprego que meu pai zombava, dizendo que não era suficiente para me sustentar sozinho. Irônico, considerando que foi meu salário que sustentou ele por tanto tempo. Agora, não só era suficiente, como me permitia fazer tudo o que eu nunca pude antes. Viajei. Saí para conhecer lugares que nunca tive a chance de visitar porque sempre tinha alguma conta para pagar. Comprei um carro melhor. Nada de luxo exagerado, mas algo que me permitisse conforto, algo que fosse verdadeiramente meu. E o melhor, paz. Não precisava mais chegar em casa e ouvir meu pai resmungando, minha mãe choramingando sobre contas, Lily presa naquele ambiente tóxico.
Falando em Lily, ela foi a única que realmente ficou ao meu lado. Continuamos próximos, e eu ajudei como pude, sem deixar que ela caísse na mesma armadilha que eu. Incentivei-a a estudar, a se planejar para sair de casa assim que pudesse, para nunca ficar na mesma posição em que eu estive. E o nosso pai? Bem, depois que minha mãe fechou a porta na cara dele, ele não teve outra escolha a não ser finalmente encarar as consequências da própria vida. Sem dinheiro, sem amigos dispostos a sustentá-lo, sem emprego. A última notícia que tive dele foi que estava morando de favor com um parente distante, alguém que não sabia no que ele tinha se tornado e resolveu dar uma chance. Mas sei bem como isso acaba. Ele sempre foi um peso. E logo perceberiam isso. A casa onde cresci seguiu sendo da minha mãe. Ela pagou as dívidas restantes com muito esforço, e conseguiu estabilizar as coisas sem ninguém para sugar tudo dela. Eu nunca mais voltei lá. Não havia motivo. O garoto que saiu daquela casa na noite de Natal, carregando suas malas e deletando seu nome das contas, nunca mais olhou para trás. E não se arrependeu. Porque, no fim, eu venci. E ele perdeu tudo.